Como é que vocês definem a geração Z? Uma geração que precisa ser despertada. Eu acho que é isso. Não vejo ela como uma geração preguiçosa, não vejo como uma geração mimimi, não vejo como nada disso. Eu acredito que é uma geração que precisa ser despertada, que precisam mostrar outros caminhos para elas. O jovem pode saber de finanças, por que não? Porque ele tem que esperar crescer e ficar adulto para falar de dinheiro. Então, assim, pais, prestem atenção nos talentos dos seus filhos e invistam em programas de longo prazo. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles e esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu estou aqui com duas jovens empreendedoras, a Ana e a Gabi, que já, através da empresa delas, impactaram mais de 150 mil jovens, trazendo, puxando esses jovens para o empreendedorismo, não é isso? É. Grande prazer ter vocês aqui, obrigado por terem vindo, de Goiânia, de Minas, e de Balneário Camboriú. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos ter um papo muito bacana sobre empreendedorismo, sobre essa geração mais jovem, geração Z. Eu quero entender como é que pensa, mas me contem de vocês. Quem é a Ana, quem é a Gabi? Quer começar? Então, eu sou a Gabi, sou advogada, já estou formada há 5 anos, atuando atualmente, óbvio, em direito empresarial e nas empresas R5. E agora com o projeto com a Ana, na Next Jovens. E você, Ana? Eu sou a Ana, eu tenho 17 aninhos, empreendo aí desde os 6 e pouco, já vendo muitas coisas. Empreende há mais de 10 anos, uau! Vendo aí, bato de porta em porta, vou até eventos com os meus pais, com a minha mãe, vendo joia, peço porcentagem, e sempre foi assim, sempre tive essa veia, sempre senti que isso era pra mim. E tô nessa jornada aí. Hoje não é só a Next, tem outros projetos também, mas vamos falar dela hoje. Legal, vamos falar da Next então. Quem quer me explicar o que a Next faz? Bom, a Next é uma empresa que conecta jovens, uma comunidade que conecta jovens ao mundo dos negócios. A gente sempre fala lá que a gente não limita ninguém, não somos contra a faculdade, não somos contra um sistema tradicional, a gente só entende que não é só sobre isso. Tem outros caminhos a serem seguidos e são esses caminhos que nós mostramos lá para eles. Então, a gente ensina que é sobre posicionamento, sobre digital, sobre tendência, sobre inteligência artificial, sobre futuro, sobre visão, sobre mentalidade, sobre inteligência emocional, oratória, comunicação. Tudo isso importa, até mesmo quando você vai exercer uma profissão, né? Até no ramo da advocacia, quando a gente pega, não tem como você ser um advogado e... Isso importa pra vida, né? Pra vida, né? Enfim... Então, a gente mostra isso lá e impacta eles dessa forma lá. E como é que vocês fazem isso, Gabi, lá na Next? É conteúdo, é imersão, é de tudo um pouco, é curso, é mentoria? Nós temos a imersão presencial e também os infoprodutos que a gente está oferecendo. Tem os que nós estamos dando atualmente e o grupo de networking, que a gente leva uma vez por mês, a gente leva profissionais de várias áreas para poder falar um pouco para eles sobre várias coisas que vão agregar na vida deles. Então, assim, o conteúdo é totalmente gratuito dentro do grupo, além da conexão que é promovida lá dentro. Então, eles se conhecem lá, a gente conversa, tem várias coisas para serem feitas lá dentro, dá dicas de filme, tem tudo dentro do grupo. Exatamente. A gente fala, né, que a gente não é um curso hoje, a gente proporciona experiências para eles, experiências que valem a pena ser vividas e que necessariamente precisam ser vividas para um crescimento, para uma vida aí, né, plena. Como é que é empreender com 6 anos? Cara, empreender com 6 anos é bater de porta em porta, jogar a cara a tapa, ser ousada, como qualquer empreendedor, né, hoje em dia. E acho que o meu ponto de partida foi aos 13 mesmo, quando eu fui para fora, no Vale do Silício, vi muitas coisas lá, peguei muitas referências lá, conheci muitas pessoas. Meu pai me deu essa oportunidade de ir aí com a empresa dele, e foi um ponto de partida bem importante lá, esse para mim. Quando eu voltei, aí foi ainda mais, né? Quando eu cheguei para ele e falei, pai, eu quero sair jantar, né? Como qualquer menina, com um grupo de amigas. Cheguei pra ele e falei, quero sair jantar. E ele falou pra mim, vai. E aí eu cheguei pra ele e falei, mas eu não tenho dinheiro. E aí ele falou, então você não vai? Então eu imagino, né? 13 anos. 13 anos. Então foi aí que foi o ponto de partida maior, né? Aquela vontade que surgiu de, uau,
eu posso ser diferente, posso adquirir uma liberdade aí que eu não sabia que existia e fui me descobrindo. E voltando, né, de um intercâmbio, foi ali que partiu essa vontade ainda maior, porque eu já estava inspirada, já estava cheia de ideias criativas, e aí isso foi o propulsor para eu colocar essas ideias em prática. Aí eu criei. Mas nesse episódio aí você ficou com raiva? Você gostou? Você entendeu? Não, eu fiquei com raiva, né? Eu não fui, perdi a janta. Sim. E não foi só essa, foram várias depois. Uhum. Foram várias, inúmeras jantas. Teve que ter o dinheiro pra fazer as coisas que Não, você queria fazer da vida. Desde então, nunca mais pedi nenhum centavo, assim, pra eles, para as coisas, assim. Eu costumo falar que o básico eles já me dão. Então, o resto eu tenho que correr atrás, né? Não é obrigação deles. E a adolescência também não é uma extensão de infância, né? Ela é uma preparação para a vida adulta. Então, eles me preparavam para a vida adulta, me colocando limites e falando nãos que, com certeza, absoluta doíam neles. Mas que foram muito necessárias para minha preparação aí para uma vida, né? Mas não é comum, né? Uma menina de 6 anos bater de porta em porta, ou até de 13, quero sair para jantar. Normalmente o pai vai levar, fica esperando, acordado e etc e tal. É muito de criação. Você teve uma criação assim também? Foi basicamente assim, só que os meus pais são um pouquinho mais super protetores. Aham. Mas a gente nunca teve mesada lá em casa. Então, como meu pai já tinha empresa, desde cedo era cada um fazendo uma função lá dentro para ajudar. E aí, no final do mês, todo mundo ajudou. Então, peraí, vamos fazer alguma coisa. Tinha que conquistar. Tudo era conquistado. Certo. Nada é dado lá em casa até hoje, inclusive. Na vida, né? Então, É porque a vida é assim. a Exatamente. gente sempre foi atrás para conquistar. Quando que caiu essa ficha em vocês que, cara, na verdade, isso aqui que meus pais estão fazendo não é maldade. Na verdade, isso aqui é muito bom. Apesar da raiva que eu sinto, Sim. apesar da revolta. Vocês lembram quando que caiu essa ficha? Eu acho que foi quando a recompensa começou a vir, né? Que daí a gente entendeu que ela tinha um motivo e a mola propulsora dela foi os nãos e os limites e as barreiras que foram colocadas para que a gente pudesse avançar e alcançar aquilo, né? Então, no meu caso, foi assim. Isso é. O meu foi basicamente ali indo pra faculdade. Eu vi mais na vida do meu irmão, que ele é mais velho que eu. Então, meu irmão já estava trabalhando com meu pai, já ia. Meu pai tem uma mineração, e meu irmão já ia para ajudar a enlonar caminhão e tudo mais, para poder ganhar o dele. E aí eu vi que quando ele chegava satisfeito por ter ganhado dinheiro ali. Certo. E então aquilo ali para mim foi referência. Talvez ele tenha ficado muito com mais raiva que eu em alguns momentos, mas foi referência. Sim. E aí eu vi que valia a pena fazer aquilo ali, ir atrás. Então, foi muito incentivado lá em casa. Meus pais, desde cedo, fizeram milhões de coisas até achar uma que dava certo. Então, a gente viu isso desde cedo. E eu acho que além do dinheiro em si, foi quando a gente começou a receber os feedbacks daquilo que nós estávamos fazendo. Tipo, da mudança na mente dos jovens, a mudança, o impacto que a gente tinha gerado, sabe? Eu acho que ali caiu a ficha de, uau, valeu a pena eu não ter ido jantar para receber mensagens como essas. E a recompensa nunca é sobre o dinheiro em si, né? É mais sobre o impacto e sobre o que a gente multiplica e gera na vida das outras pessoas. Eu acho que isso é muito lindo no meio jovem, né? Enfim. Isso na minha geração não era comum. Na geração de vocês é comum esse tipo de criação ou não? Na minha, não. Não é comum. Ainda não é comum. Ainda não é comum. Então é essa mentalidade que vocês estão tentando através da Next passar. Implementar para as pessoas, de que E você... tem que existir essa preparação, né? Você tá na escola ainda? Não. Graças a Deus. Já acabou ou você largou? Não, acabei. Meu pai fez questão de... Entendi. Mas não... Até tem uma história engraçada. Teve um dia que eu cheguei, assim, pro coordenador no ano passado. E eu mudei de escola, né? Fui pra Balneário. E aí, eu cheguei, assim, pra ele. Daí me apresentei. Falei, oi, eu sou a Ana e tal. Aí, tá bom, passou. Aí, dali um mês, eu dormia nas aulas. Porque eu trabalhava até tarde, tinha reuniões e tal. E aí, ele nunca gostou de mim. Sempre me olhava meio estranho, assim. Sempre falava, o que essa menina fica dormindo e tal? E aí, teve um dia que eu cheguei na sala dele e eu falei, oi, eu sou a Ana. E eu não durmo por só dormir. Eu durmo porque eu sou preguiçosa. Né? Eu durmo porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, que é impactar outros jovens e mostrar pra eles que não existe só essa bolha aqui que eles vivem. E você tá me atrapalhando, que eu tenho que vir pra cá todo dia, de manhã cedo. Você tá me atrapalhando. E aí, enfim, desde então ele virou meu parceiro, meu amigo.
E até fiz uma proposta de negócio para ele depois. Vendedora, eu vou dar meu depoimento. O meu contato com a Ana foi, vamos marcar uma reunião para isso, eu vou te explicar um projeto e tal. Veio vendendo, vem me vendendo. Então, isso que ela tá falando é verdade, eu vi na prática, cara. É uma mulher adulta de negócios. Ponto, acabou, né? Profissional, postura, venda e etc. Que vai. Sim. Que deve ter sido muito forjado com essa coisa do se vira, né? Sim. Se vira moleca, né? Uhum. Exatamente. E você, Gabi, ainda tem a profissão da advocacia que ainda dá mais essa postura, né? Mas você começou cedo, assim como a Ana, ou foi depois dos 20? Porque ela já tem 10 anos de empreendedora. Não, eu comecei um pouquinho depois. Eu ficava mais na observação. Então, apesar da família toda estar fazendo alguma coisa, eu segui o caminho tradicional, fiz a faculdade, queria fazer um concurso. E aí, quando chegou lá na frente, eu li aquele livro Os Segredos da Mente Milionária. Sim. Eu acho que foi ele que trouxe a minha transformação de mente. Apesar do meu pai sempre falar e tudo mais, a minha mãe falava, não, faz um concurso, vai ser melhor e tal. E aí, no livro, falava que o concurso limita a nossa mente, o nosso potencial, né? E que eu não poderia fazer o que eu realmente gostava. Eu ia ficar presa numa rotina e um salário fixo. E eu falei, caramba, eu posso mais do que isso. E aí foi o meu primeiro evento de empreendedorismo na advocacia, foi até aqui em Brasília, com o Euro. Sim. E aí foi quando abriu meus olhos e eu falei, eu quero isso. Sim. Vou seguir esse caminho. E comecei advogando. Eu já comecei empreendendo já. Aluguei na época era um apartamento, peguei uma salinha pra mim, dividi o restante tudinho e já fui alugando pras minhas amigas. Falei, olha, isso aqui é aluguel, entendeu? Vocês querem ficar aqui. O teu aluguel já ficou de graça, Ficou. Nessa. E eu tive lucro já no momento, então foi muito interessante essa fase. E daí em diante, fui morar em Uberlândia, fiz a mesma coisa. Ofereci meu trabalho por porcentagem, não ganhava fixo. Uhum. Mas aí eu corri atrás de cliente, de empresa. Aí, na pandemia, um monte de microempresários estavam fechando as portas, porque não sabiam o que fazer. Aí eu falei, não, então eu posso te ajudar. Porque eu estava fazendo uma pós em gestão e comecei a agenciar as pequenas empresas. Então, eu fiz gestão de empresa de várias empresas ali em Uberlândia, pelo menos umas 10, para poder ficar aberta na pandemia, manter o serviço. E aí, deu muito certo. E aí, foi quando eu realmente falei, é isso que eu vou fazer. Legal. E em seguida abri o escritório, Rabelo Rezende, e eu atuo lá na parte empresarial e na gestão do escritório. O restante é as meninas que fazem. Legal, bacana. Como é que vocês definem a geração Z? Uma geração que precisa ser despertada. Eu acho que é isso. Não vejo ela como uma geração preguiçosa, não vejo como uma geração mimimi, não vejo como nada disso. Acredito que é uma geração que precisa ser despertada, que precisam mostrar outros caminhos para elas. E isso parte dos pais, primeiramente, né? Então, não achar que o comum é normal. Eu acho que vem daí. Então, assim, não achar que o videogame todos os dias, 24 horas por dia é normal, não achar que o não ter respeito com os pais é normal, não achar que a adolescência é a extensão da infância. E aí, quando ele tiver 18 anos, ele decide o que ele quer fazer. E você não preparou ele nesse processo? Como é que funciona essa preparação para ele? Ele precisa ter uma mínima experiências, cursos, imersões, olhar, sentar, mesmo que ele não queira, você precisa fazer com que ele seja puxado para lá. Meu pai, eu lembro, ele falava, você vai. Eu falava, não vou. Ele falava, você vai sentar lá e vai ficar escutando. Então, ele me puxava e falava, você vai. E hoje eu agradeço. Mesmo que eu não queria aquela época, porque eu não entendia, né? Não entendi. Mas hoje eu entendo e vou fazer exatamente o mesmo aí com E você, com Gabi, como é que você enxerga? Eu acho que essa geração tá precisando de identidade, se encontrar. Acho que eles estão muito perdidos no meio de tanta informação chegando e às vezes não tem a atenção suficiente dentro de casa. Jovem quer atenção, não adianta. Sim. Jovem quer ser amado da mesma forma que às vezes ele era quando criança, que às vezes a gente esquece os jovens. E aí eles se perdem na identidade deles. E se perder, eles querem encontrar alguém que se pareça. Então eles começam a entrar em comunidades, grupos. E às vezes eles se perdem ali, né? Que nem todo grupo, toda comunidade é uma coisa boa. Claro. Então, eu acho que eles precisam de identidade. Se enxergar, se entender antes de entrar na vida adulta. Porque se você pega uma
o jovem perdido e ele vira um adulto, ele é um adulto muito mais perdido, porque tem muito mais responsabilidade. Exatamente. Acho que é isso. Exatamente. E o que vocês acham que essa geração pode ensinar para os mais velhos? A nossa geração pode ensinar para os mais velhos? Eu acho que a mente criativa, o potencial que nós temos é muito grande de criatividade, de impulsionamento, de ação, porque afinal a gente está numa sociedade muito imediatista, né? Uhum. Então a gente tem esse poder de, uau, vamos fazer acontecer. Só que esse potencial precisa ser despertado por uma geração um pouco mais velha, né? Que é a criação. Ou não também, como exemplo, ou por exemplos como nós, né? Meninas que já estão um pouco mais à frente e que fazem questão de impulsionar eles aí nessa jornada. Eu acho que vocês têm a aprender, vocês, o Will também, né, que eu sou da geração anterior, essa questão de não ter medo de mudança. Essa geração nova não tem medo de mudança. Eles veem a mudança todos os dias. Então, tipo assim... Essa história de estabilidade, né? De trabalhar na mesma empresa pro resto da não, vida eles e tal. não estão nem se importando com isso. Eles estão felizes. Mudou? Não, peraí que vamos... E nós mais velhos, né, os meus pais, eles têm um pouco desse medo de mudança. Meu Deus, o mundo tá mudando. Nossa, celular novo, meu Deus. Inteligência artificial, robô, o mundo vai acabar. Isso. Então a conclusão é assim, o mundo vai acabar. Exatamente. Então, acho que a gente pode aprender com eles essa questão. É. De saber lidar rápido com o novo. Interessante. Eu vou querer saber como é que surgiu a ideia da Next, mas eu vou só agradecer a turma que faz o Rainmakers acontecer, nossos patrocinadores. Se você está gostando do papo, está sendo inspirado, está aprendendo alguma coisa, diz aí o que você aprendeu, curte, comenta, compartilha. Se você está lá no Spotify assistindo a gente, vai lá no YouTube e se inscreve também. Você está no YouTube, a gente está no Spotify com vídeo de altíssima qualidade, se inscreve lá também e compartilha para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, parente que deseja empreender, porque aqui no Rainmakers a gente traz sempre empreendedores que têm história para contar, que já fizeram chover, que essas histórias vão inspirar você. Então eu faço um agradecimento especial também aqui à Ad Valorem, que é uma contabilidade e consultoria especializadíssima em empreendedores. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Os sócios têm mais de 17 anos de experiência e são das grandes consultorias como o PwC. Atendem muito bem o seu negócio e, claro, todo negócio precisa de um bom contador e de um bom advogado empresarialista, né, Gabi? Com certeza. E eu já tenho a minha. Evita muitos problemas. Exatamente. Você gosta de atuar também com prevenção de problema, né? Eu gosto mais do conflito judicial. Não, eu sou a parte do extrajudicial, da prevenção. Eu penso assim também, eu gosto de planejar o negócio antes de o problema acontecer. Exatamente. Como é que surgiu a ideia da empresa? Bom, é por mim mesmo, quando eu tinha ali os 14 anos. Desde os 12, assim, eu já não me sentia muito pertencente. Aos 13, muito menos. E aí, aos 14, foi quando eu realmente me despertei. E falei, não, eu preciso criar uma comunidade que contribua com essa cultura empreendedora no Brasil. Eu preciso fazer algo. Porque se ninguém tá fazendo, é porque eu deveria estar fazendo. E eu já não me sentia pertencente. Então, tudo veio de uma dor minha mesmo. Eu olhei, assim, para as pessoas e falava, será que só eu sou o ET aqui? Você é um peixe fora d'água. Só eu que não penso dessa forma. Eu preciso achar a minha manada, que é isso que a Gabi falou, né? Compartilhou sobre a questão da identidade. Eu preciso achar a minha galera, eu preciso achar as pessoas que também gostam disso, porque não é possível que não exista, né? Então, e aí a gente juntou toda essa galera e desde então vamos despertando cada vez mais e derramando mais Você sobre conversava, estava lá com 13 anos incomodada, 14 anos incomodada. Conversava com alguém sobre isso? Tinha alguém com quem conversar? Sim, foi quando eu até levei essa ideia pro meu pai, né? Mas você diz de um ponto de vista de amigas? Tipo, no colégio, eu com 14 anos eu queria saber de jogar videogame e jogar futebol, mais nada. Não, já não tinha mesmo. Foi por isso que eu tive a vontade de criar, né? Falei, não, eu preciso achar uma galera que seja um pouco mais pra frente. Que pense no futuro, né? O quanto que você acha que isso é teu e o quanto que você acha que isso é criação? Vou falar o mesmo do Carlos aqui anteriormente. Acho que 50-50. Eu acho que completamente, assim, a gente não limita muito. Essa parte da criação ela é muito importante, mas como tudo na vida é treinável.
entendeu? Então, por isso que a gente até desenvolveu uma comunidade para treinar pessoas a terem essa mente empreendedora. Então, tudo é treinável hoje. O sucesso é treinável, a vida é treinável. Tudo que você quiser, você consegue fazer acontecer, entendeu? De uma forma treinando, gastando tempo para aquilo, pensando sobre aquilo, refletindo, enfim. Então, acho que é isso que a gente tenta passar ali para as pessoas, que mesmo que elas não tenham um ambiente em casa propício para isso, elas podem ir além, como a Gabi fez, né? Ela tinha, assim, pais super protetores, mas chegou um despertar dela por, enfim, alguma carga de informação que ela teve, por algum exemplo que ela olhou em redes sociais, e aí teve o despertar dela para isso, né? E como é que vocês fazem para manter essa energia empreendedora? Porque foi lá, o jovem foi lá na imersão, etc. E tal, como vocês falaram, tá todo mundo pensando nisso, vocês estão lá falando sobre isso, mas volta para casa. E aí volta aquela zona de conforto, volta aquele ambiente que talvez não seja pró-empreendedorismo. O que vocês pensaram na Next para Então, tentar resolver esse problema? a gente procura sempre estar conversando com eles. A Ana tem uma conversa muito mais direta e é com cada um, tá? É tipo assim, ela certo. conversa com eles, procura saber da Sim. vida deles. Meu dia não começa antes de eu bater papo. Ela conversa com eles. E ainda tem um grupo que a gente procura manter ativa as aulas. Não é uma aula, é bem um bate-papo com uma pessoa que sabe sobre um assunto, para continuar inspirando eles. Sim. E a gente manda incentivo no grupo. O Instagram é muito ativo também. Então, a gente tá sempre falando e batendo na tecla de que dá para ser diferente, para não desistir, Sim. para continuar persistindo. E aí, agora a gente aumentou o número de imersões. Então, assim, a gente tá sempre ativa para manter eles ativos também. Sim. Então A vamos gente falar das não- imersões. Desculpa, Ana, complementa e a gente Eu vai ia falar falar das que a imersões. gente não... Eles não passam por lá e vão simplesmente para caminhos distintos, né? A gente tem esse processo onde a gente pega eles, conversa, sente... Até agora mesmo de manhã eu tava com 2 deles, almoçando, e, enfim, foi super legal. Bacana. E a Ana de 20 anos, acho, e o Mauro de 21. Então, a gente conversa e bate papo e sempre gera mesmo esse relacionamento. Eu falo que a cada imersão, como elas não são tão abrangentes e tão grandes, a gente realmente gera famílias ali dentro. Sim. As conexões não acabam, eu vejo eles saindo sempre nas cidades em conjunto, porque a gente vai até as cidades, né? Então, é um polo ali de jovens. E a gente simplesmente cria um ambiente para conexão, para despertamento, para... Enfim, fazer com que eles se conectem ali com outros jovens que pensam da mesma forma que eles, no fundo. Eles só ainda não descobriram ainda. E a E gente o que faz. já saiu de case? Cara, De negócios, assim, a que vocês gente, podem eu contar até pra ia gente. falar sobre isso, a gente recebe muitos feedbacks. É raro a gente ter um jovem, assim, que não mudou, que não pensou além. Igual tu falou agora, ele volta pro mesmo ambiente que ele tava, mas ele escolhe melhor. Ele faz melhores escolhas ali, depois entendendo que essas escolhas são necessárias, entendeu? Então, a gente ensina eles a fazerem melhores escolhas. É isso que a gente faz lá, entendeu? E mostrando isso com vários caminhos diferentes. Então, a gente tem muitos feedbacks legais de pais. Tem pais que chegam pra mim e falam, Ana, o que você fez com meu filho em 12 horas? E aí eu falo, cara, eu só mostrei pra ele que existem outros caminhos, que é o que o sistema de ensino tradicional não faz. Perfeito. Se o sistema de ensino tradicional fizesse, a gente teria, sim, adultos muito melhores, adultos muito mais maduros, enfim. E os pais não... Meu pai não teria tido tanto trabalho pra me criar assim, né? Porque a escola já teria acompanhado e ajudado nesse processo. Mas ao invés de ajudar, ela abole completamente e me mantinha debaixo de um buraco e falava, fica aí, porque o seu potencial, ele tem que ficar guardado dentro de você. Você tem que seguir aqui o que eu mandar, o Você que tem eu que ficar falar. nessa caixinha aqui, desse Exatamente. jeitinho, se sair tá errado. É quase como uma sala cheia de robôs e só tem um caminho para eles seguirem, né? Então é isso que eu vi como oportunidade de criar, multiplicar e fazer com que outros jovens ali olhassem o mundo de outra forma, enxergassem as coisas, né? Eu acho que muitos estão basicamente cegos hoje, né? Porque só tem a escola, só tem a faculdade, só tem um caminho, um sistema de ensino, não tem referências. E então a gente faz hoje e dá outros milhares de caminhos aí para eles seguirem, trazendo cases de sucesso aí de outros jovens que também escolheram e tomaram melhores decisões, né? Me contem das imersões. Quem está interessado, quando é, onde vai ter, como é que se inscreve. Quer falar? Fala a próxima e você fala das outras. Tá bom. A próxima vai ser em Balneário Camboriú, agora no dia 2 de março. E depois Brasília, 25 de maio. E São Paulo, dia 29 de junho. Então, a gente vai ter várias aí.
pra frente, em vários estados diferentes. A gente tem muita vontade de ir lá pro norte, nordeste, estamos vendo isso pro próximo eu ano. ajudo vocês aí. Eu sou do norte, eu ajudo Então, vocês aí. A gente tem muita vontade de levar pra lá, porque tem muitos jovens que vêm até São Paulo pra participar. Sim. E a gente fala, não, vamos levar. Inclusive, a gente faz com que eles sejam protagonistas nessas cidades também. Legal. Eles se tornam sócios das imersões nas cidades. Muito bacana. Então, a gente realmente pega eles e leva eles para outro nível, trazendo vários subtemas, com vários jovens diferentes, dinâmicas, brindes, experiências que a gente cria para que ele veja que aquilo ali, uou, isso aqui é muito legal. Será que eu quero realmente isso? Porque esse é um caminho muito da hora, entendeu? Ele olha e ele fala assim. Muito legal. Então, a gente mostra para ele esse caminho. Mas a gente não abole faculdade. Tem vários ali que fazem arquitetura. Você vai fazer faculdade? Engenharia. Não sei. Não sei, ainda tô vendo. Ainda não sobre decidiu. isso. Ainda não decidiu ainda. Ainda não decidi, tô vendo sobre isso. Vou fazer um 17 intercâmbio anos. primeiro e fazer outras coisas primeiro. Mas hoje eu tava até no almoço com o Mauro, que tem 21, ele falou, olha, se você não fizer até os 20, se ferrou, porque depois você não faz mais. O quê? Faculdade ou intercâmbio? A faculdade, porque depois, não. enfim, engata a marcha e vai, né? Então, se engatou a marcha e foi é porque tá bem, não precisou da faculdade, vai. É verdade. O que vocês dariam de dicas para um pai que tem um filho ou uma filha jovem como eu e é da geração Z e quer implementar essa cultura, quer ter esse tipo de educação? Que dicas vocês dariam? Então, primeiro, se for uma jovem muito criativa, uma jovem que às vezes todo mundo chama aí de hiperativa e fala que tem 1 milhão de coisas, porque não consegue ficar sentada estudando, prestar atenção no potencial que a sua filha tem, ou seu filho. Para alguma coisa ele vai ser bom. E pra ter essa atenção, tipo assim, o que ela faz de bom, o que ela gosta de fazer? E eu acho que a primeira coisa é o incentivo. E aí depois, quando vê oportunidades assim, igual a imersão de jovens, vê que tem outros jovens com a cabeça ali buscando ter um futuro e pensar no longo prazo, investir nisso. Porque hoje em dia ninguém tá pensando no longo prazo. E a imersão fala muito sobre você fazer esse investimento para a vida. Então, lá ensina tudo quanto é tipo de coisa. Até a gestão financeira, por exemplo, fala de finanças. O jovem pode saber de finanças. Por que não? Sim. Porque ele tem que esperar crescer e ficar adulto para falar de dinheiro. Então, assim, pais, prestem atenção nos talentos dos seus filhos e invistam em programas de longo prazo. De coisas que vão trazer resultados. Sim. Então, a vida não é só celular, Instagram, TikTok. É o longo prazo. Até quem quer ser youtuber, TikTok, se você quer investir na rede social, você vai ter que fazer alguma coisa com o seu futuro, com o seu dinheiro. Você vai ter que estruturar E aquilo é um algo negócio, em volta. né? Sim, exatamente. Você tem que aprender a criar um negócio daquilo ali. Então, investir nisso. E você, Ana, o que assim, no dia a dia ali, no feijão com arroz, do que seus pais faziam todo dia, ou uma palavra aqui, ou um incentivo ali que você acha que faz diferença? Eu acredito, assim, que sempre viram que eu era muito inquieta e potencializaram isso. E mesmo que eu não queria ir até eventos e falava, não tô afim, não quero ficar aqui no celular, ou que é normal, né, de jovem. Eles mesmo assim me colocavam e falavam, não, você vai, faço questão que você vá, e você vai. Então sempre foi muito esse incentivo de um potencial que eu tinha, mas eu ainda não conseguia administrar ele. Então eles, ao invés de abolir isso, administraram por mim até eu me entender e entender real a minha identidade, aquilo que eu queria, enfim. Então, acho que, assim, e não achar que o que todo mundo faz é normal, né? Então, porque tem milhares de jovens aí no videogame, sem tempo de mesa, sem tempo de qualidade, só indo pra festa todo final de semana, e não achar que isso é normal. Né? Isso não é normal. Então, o filho tem que ter outras experiências para que ele seja um adulto próspero, para que ele alcance outras coisas. Não é porque ele tem 11 anos que ele só tem que brincar de carrinho. Você também tem que, né, promover novas experiências para eles. E isso é com certeza a responsabilidade principal dos pais, a primeiro ponto, né? Como que você acha que seria o seu futuro, ou se você estaria agora, se tivesse pais sem essa mentalidade, tivesse pais comuns, assim, que sua obrigação é ir para a escola, te dessem tudo, tirar nota boa, fazer uma faculdade, esse caminho mais tradicional? Acredito que eu seria uma jovem comum, né? Como todos os outros que têm, enviesados em um só caminho, com a mente muito aqui.
E provavelmente eu faria design de interiores ou design de alguma coisa, porque eu sou muito criativa. Então, provavelmente estaria aí numa faculdade de design ou algo do tipo. E, enfim, mas existem outros caminhos. E ainda bem que eu descobri eles no meio do caminho. E, enfim, que me fizeram estar multiplicando aí na vida de muitos outros jovens hoje, né? A Gabi tocou num ponto que eu acho interessante, que é essa coisa do... Hoje tudo é uma doença, uma síndrome, tem que dar um remédio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Vocês acham que esse tipo de coisa, ou até os comportamentos, são resultados de os pais não estarem entendendo essa geração, não estarem direcionando direito? Como é que vocês enxergam isso? É hiperativa, é TDAH, sei lá, tem tanta coisa hoje, é dar remédio para um menino de 10 anos... Eu acredito que existe sim as doenças e realmente precisa tratar, mas boa parte delas está em jogar a responsabilidade em outra pessoa, terceirizar. Então, às vezes, o filho só quer atenção. O filho só precisa de atenção, então ele é inquieto. Ele não tem atenção, ele chega em casa, os pais chegam muito tarde, final de semana ninguém senta na mesa para comer. É natural da criança e do pré-adolescente, adolescente ali, chamar a atenção dos pais, eles precisam ser amados. Então, às vezes, você não entende por que o menino é inquieto, por que o menino faz tanta bagunça. Porque fica tanto doente, né? Exatamente. Quando ele fica doente, ele tem atenção ali, né? Uma criança que fica muito doente, criança que é muito inquieta, criança que dá muito trabalho, ou as que não dão trabalho nenhum também são um perigo. Aí você já leva pro médico. Porque quando você, por exemplo, 3 filhos, se você tem 2 que são muito bagunceiros e um que não dá trabalho, esse um provavelmente está tentando mostrar para os pais que, não, eu dou conta de me cuidar, pode cuidar deles, não vou te dar trabalho. Então, filhos quietos demais ou filhos muito bagunceiros, tem que prestar atenção. Sim. Então, nem tudo é levar no médico e falar que o menino tem uma doença. E dar uma pílula para ele. Falar que ele tá ansioso. Às vezes, a ansiedade dele pode ser suprimida com, vamos correr no parque final de semana, nós dois? Vamos fazer uma atividade? E aí... Vamos num evento comigo? Vai melhorar. Do meu lado, né? As pessoas... tudo no mundo gira em torno de atenção e amor. Então, os pais têm que prestar atenção nisso. Como é que vocês enxergam a história do propósito? Como assim? Hoje, principalmente nas redes sociais, se prega muito que você tem que buscar o seu propósito, tem que achar o seu propósito. Se você não fizer o que tem a ver com o seu propósito, você vai ser infeliz, você vai ser isso, aquilo. Sim. E se você estiver no seu propósito, você vai ser feliz, você vai ser rico, você vai ser realizado, você vai ser isso. Sim. Como é que vocês enxergam esse recado, que eu acho essa que mensagem? O propósito, ele não é achado. Você não acha ele, é ele que te encontra no processo, entendeu? Justamente nessas experiências que você promove, que você vive, que você corre atrás. Então, ele te encontra no meio do caminho. E é descansar, não é... não vou viver enquanto eu não achar meu propósito. Claro, vai vivendo. No meio do processo ele vai te encontrar, entendeu? Eu acho que as pessoas se limitam muito. Não, porque eu ainda não achei meu propósito, ainda não achei meu propósito. Eu, de um ponto de vista cristã, meu propósito é propagar... aquilo que Jesus veio fazer na Terra, né? Então, esse é meu propósito. E aí, eu faço isso de formas diferentes, em negócios diferentes, e eu, enfim, sou plena com isso, né? Então, acho que cada um, ele vai te encontrar no processo. Acho que isso é natural. E não acredito que existe só um propósito. Acredito que as conexões fortalecem propósitos e o principal é multiplicar, né? É impactar pessoas e levar a mensagem além, seja qual mensagem que você passe. E você, Gabi, o propósito já te encontrou? Você já encontrou o teu propósito? Eu acredito que o propósito é no processo também. E eu tenho a visão de que Deus criou cada um com um propósito e cada um é único. E é como se fosse uma linha que Deus colocou e falou assim, pode ir por aqui. E a gente às vezes vai desviando, mas todos nós somos sempre inclinados para aquela linha. Então, às vezes é os meus gostos pessoais, as minhas habilidades que são diferentes de um outro. Então, sempre eu vou estar voltada para aquilo ali. No fim das contas, o meu coração vai gritar por aquilo ali. Mesmo que eu não apareça uma placa na minha frente falando, este é o seu propósito. Mas eu vou estar sempre inclinada a fazer aquilo ali. Então, eu acredito que Deus nos criou com um propósito. E sempre que eu vou atrás de coisas que eu me sinto bem, que eu fico em paz, que eu gosto, e principalmente que me aproximam de Deus, eu tô
no caminho do propósito. Sim, eu acho que isso até é uma coisa que a gente tem falado muito lá na imersão. Muitos chegam e falam, Ana, meu propósito, Gabi, meu propósito, meu propósito, meu propósito. Tá lá com E eu não 14 posso- anos, 15 e- anos, e- eu não aham. achei meu E eu propósito não po- ainda. Tipo assim, vai viver, Vai sabe? ralar o dedão no asfalto, menina. Vai viver, vai passar por mais experiências como essa. Acompanha com a gente, acompanha com outros métodos, outros eventos. Procura outras referências, muda quem você segue no seu Instagram. Eu tenho certeza que isso vai te gerar novas criatividades, novos gostos e novas coisas, entendeu? Aí no fim você se sente realizado. Não necessariamente com dinheiro, mas aquela sensação de paz. De estou fazendo algo bom, algo que eu gosto, estou impactando vidas. Acho que sempre vai estar voltado a impactar vidas no final. Sim. Tem limite de idade para fazer a imersão de vocês ou para participar? Então, hoje a gente fala Quero saber que... se eu posso, né? Hoje a gente fala muito de jovens de 11 até 28 anos. Mas... por pouco que eu não consigo entrar aqui. Mas só assim, 9 anos. A gente fala muito, já foi meninos de 9 e homens de 29 também. E a gente não limita, é muito sobre maturidade, né? Idade não é maturidade. Só promove um pouco mais de experiência, mas não é um fator determinante para uma maturidade, né? Tem pessoas que são mais maduras em algumas áreas e em outras, e isso é natural, né? Então, acho que uma coisa que, inclusive, as gerações mais antigas, né, fazem é muito limitar. Ah, você é jovem, você não vale nada. Você é jovem, você não tem nada pra falar. Você é inferior. E, na verdade, não necessariamente, né? Enfim. Olha, na verdade, da minha geração pra cima, a criança não valia nada. A criança não podia falar, não podia. Se o pai estivesse falando e a criança falasse pai, interrompesse, já tomava um na cara. Sim. Na minha visão, eu acho que hoje talvez seja assim, o inverso demais. Porque o que as pessoas que estudam isso dizem assim, os meus pais foram essa geração de que a criança não valia nada, que o pai não dava atenção, que a mãe que tinha essa coisa do amor, do carinho e tal, então ficou uma carência afetiva muito grande, principalmente com o pai, e aí eles criaram um filho no outro inverso, nesse sentido, culpados, eu tenho que dar tudo pro meu filho, todo Sim, tipo. porque eu não consigo dar meu tempo, então eu vou dar coisas. Exatamente. Né? Qualquer coisa que ele me pedir, eu vou dar, porque Sim. E ainda tem o seguinte, né? Eu não consigo dar meu tempo, por quê? Porque eu acho que eu tenho que dar a melhor escola, inglês, espanhol, karatê, judô, isso, aquilo, outro. O menino tem uma agenda pior que a do pai, às vezes, e aí ele quer compensar com outras coisas, né? Sim. Mas é até engraçado essa questão de gerações, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, a sua, ou enfim, ainda mais velhos, né? A gente vê que o normal antes era a pessoa chegar até 60 anos. Sim. Isso era o ideal. Uau, tô com 60 anos. E hoje em dia eu fui até no batismo de uma senhora de 98 anos, há um mês atrás. Muito bom. Eu falei, uou, caramba. Então, assim, as gerações se passaram, né? Então, hoje a gente tem a juventude, os adultos e os idosos. Então, podemos citar, assim, antigamente era dos 0 aos 20 era a juventude, dos 20 aos 40 era o adulto, e dos 40 para frente até os 60 era o idoso, né? E hoje em dia a gente tem, por isso que espaçou muito as maturidades, né? Por isso que eu acho que o pessoal fica um pouco perdido nessa questão. Então, hoje a gente tem uma juventude de 0 até... Enfim, 30 anos, né? Meninos de 30 morando na casa de pais e toda essa questão. E achando que é completamente normal, né? E de 30 até, enfim, 60 adultos e dali pra frente alcançando os 90. Agora, como que o menino de 9 anos vai parar lá? E o que ele quer lá? O que ele tá buscando lá? Eu acho que é o que a Ana viveu. O de 9 anos já não tá se encontrando ali entre o meio que ele tá, com os colegas. Vai conversar de alguma coisa e ninguém quer prestar atenção. E aí ele fica meio perdido e fala pro pai e pra mãe. E o pai e a mãe vê esse potencial no filho. Fala, ele tem que andar com quem tá pensando igual ele. Então, acho que ele tá procurando isso. Se encaixar no lugar da forma que ele pensa, com a galera que já tá lá na frente. Porque o de 9 anos que tá pensando assim, ele não é igual aos colegas dele. Sim. Mas eu acho que às vezes não é nenhuma coisa de ser muito diferente, tá? Porque eu por exemplo,
mesmo criando a Next, as pessoas só foram saber que eu tinha ela quando eu tinha 15, até o começo do ano passado, quando eu realmente escolhi tirar da empresa do meu pai e fazer uma empresa sólida, entendeu? Então, acho que... Por quê? Porque antes eu ainda ficava muito com medo do julgamento, ainda com as mesmas amizades, frequentando os mesmos ambientes, e fúteis e superficiais, e achando que isso era o normal. Então, acaba que você, ao mesmo tempo que você quer sair daquela bolha, você é impelido daquela porque bolha. você ainda se preocupa com o julgamento, você ainda quer fazer a escola, parte. Enfim, Você vai conviver com aquelas pessoas todo dia. Exatamente. O sistema educacional, a escola, as amizades ali que estão, aquela bolha, né, que você vive, ela acaba te consumindo, entre aspas, mas tem sim sempre uma noção e aquilo que fala dentro de você que fala, talvez isso aqui não seja o certo. Será que a forma que essas pessoas pensam ou agem é realmente o certo? Esses lugares que elas frequentam todo final de semana, isso é algo momentâneo, isso vai construir um futuro permanente? Será? E eu sentia isso dentro de mim, mesmo indo até lá. Então, se eu fosse realmente diferente, né, uau, Ana Júlia é diferente, eu teria simplesmente abolido esses lugares. Mesmo sabendo que eu já era diferente. Então, às vezes, isso não é nenhuma coisa muito na cara daquela criança. Mas, no fundo, todo mundo sente isso, sabe? Sente esse questionamento, essa inquietude. Cada um tem, né? Como é que eram as conversas com os teus amigos, suas amigas? Abrir uma empresa com 15 anos. Eu era bem julgada. Até que hoje, eles falavam? assim. Por exemplo, ano passado que eu comecei a ralar bastante, ao invés de passar o recreio, eu ficava com o computador no recreio. Trabalhando ali, digitando, pá. E eu achava que isso era... O normal pra mim era isso. Por quê? Porque eu precisava, além de estar ali... Você tinha um compromisso, uma perdendo o meu responsabilidade. tempo, eu precisava, né, construir o meu futuro. E eu lembro, assim, dos coordenadores passando, e dos coordenadores de 20, 22 anos passando e falando... para de vender curso e fazer coisa aí que você tá fazendo. E Next Jovens e tipo, sabe? Sério? Coisas do tipo, assim. Então, existe esse julgamento. Mas eu entendo que isso é, talvez, sei lá, uma frustração por não ter entendido isso antes ou por querer realmente encontrar um propósito e uma missão e algo antes e ele ainda não encontrou. Então, eu nem respondi, assim, sabe? Mas como que você se sentia lá dentro, assim? Olha, antes de saber exatamente o que eu estava fazendo e quantidade de pessoas, de jovens que eu estava impactando, isso ainda me doía. Depois de um tempo, valia muito a pena, entendeu? Então, começou a valer a pena. E eu falava, tá bom. 150 mil jovens impactados já. Vai lá pra imersão. Vai lá pra imersão. Vai lá ver o que eu tô fazendo, né? Vai lá ver o que eu tô fazendo. Exato. Vem pra dentro. Vamos conversar. Vem pra comunidade. Eu vou te mandar aí o WhatsApp. Vem, participa dos eventos e tal. Então, todo esse julgamento foi repassado em uma coisa boa no final das contas, né? Enfim. Como é que... É porque, assim, eu sigo a Ana no Instagram e eu vejo que ela posta as coisas da rotina dela, né? Que é fazendo seu exercício lá, as suas orações devocionais e o teu trabalho. É um Instagram de uma mulher adulta, né? Com responsabilidades, etc. E certamente as tuas amigas não têm esse tipo de postagem de vocês. Mas a pergunta é, como é que vocês enxergam a relação com o celular, com o digital, com as redes sociais dessa geração? Porque eu sou de uma geração, eu acho que você não, mas eu sou de uma geração que nasci sem celular. O celular entrou na minha vida, o digital entrou na minha vida cedo. No meio da caminhada, né? Na adolescência, que começou a ter computador, começou a ter um pouco de rede social, aí o smartphone já era adulto. Mas a sua geração não. Como é que vocês enxergam essa relação com o digital e com as redes sociais? E é bom que vocês têm uma diferença de idade também. Pra mim eu já tava com uns 10 anos, quando o primeiro computador foi lá pra casa. Então eu peguei essa fase um pouquinho sem celular. Eu também cresci aprendendo a mexer. E eu acho que os jovens hoje, eles não sabem viver sem. Eu fui num evento, inclusive, que falaram assim, fica 40 minutos sem fazer nada. Você dá conta? 40 minutos sem nada, televisão, sem celular, sem nada pra fazer. Você dá conta? E aí o número de pessoas que levantou a mão, tipo, parou pra pensar, caraca, eu não dou conta de ficar 40 minutos sem fazer nada. Então, assim, eu acho que hoje as pessoas estão dependentes. Não que o celular seja ruim, rede social seja ruim, pelo contrário, ajudou muita gente a se levantar e, enfim.
inúmeros benefícios. Mas todo excesso faz mal. E aí, às vezes, você fica suprindo faltas na sua vida com excesso de tecnologia, excesso de celular, excesso de rede social. Então, às vezes, o que acontece muito, você tem uma vida ali dentro, e aí fora você não tá cuidando de você. Então, eu acho que não pode ter esse excesso. A gente tem que criar uma vida realmente fora e a Next até incentiva isso, né? A gente tem uma vida saudável fora dali, entendeu? Sim. E você, Ana? Eu concordo, eu acho que hoje teve até um boom depois da pandemia, né, do digital, e muitos jovens empreendedores no digital, empreendendo como afiliados e vários outros mercados diferentes. Isso deu um boom muito grande, né? Eles viram que ali tinha uma forma deles trabalharem em casa de uma forma completamente diferente do habitual e que tinha um mercado ali para eles seguirem. Mas eu acho que hoje esse posicionamento é muito importante, mas sim, tem que tomar muito cuidado com as coisas. A gente até estava conversando sobre isso, né? Com as coisas que a gente posta. Hoje, enfim, é uma sobrecarga muito forte de informações, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com essa questão. E eu acho que eu fui ter celular depois, acho que eu tinha ali, quando eu comecei a trabalhar com meu pai lá na empresa, eu tinha 11 Ele te deu ou você anos. comprou? Eu tive que pagar parcelado. Viu aí como é que é? Parcelado. Ele falou que eu tinha que pagar parcelado. Então começou ali. Eu tinha já 11 também. Eles não me deixavam ter antes. Por quê? Porque eles promoviam outras coisas pra eu fazer, né? Então, às vezes, não a culpa, mas a responsabilidade do filho estar o dia inteiro no videogame, não sair de lá e não querer vir pra sala ou não sair de dentro do quarto. Eu vejo que isso é um questionamento muito grande de pais hoje. Isso nem aconteceu com os meus pais, porque eles promoviam ambientes para que fossem legais como aquele videogame, e até maiores do que aquele videogame, né? Então a responsabilidade, sim, de um filho tá no videogame 24 horas por dia, não... Por quê? Porque ele achou ali a manada dele. Sim. E achou ali a galera dele. E faz a comunidade ali, Exatamente. né? E ele não quer saber de pai, não quer saber de mãe, trata mal, não sai do quarto, não sai nem pra comer. E isso é porque os pais... É uma responsabilidade, sim, dos pais, que não criaram um ambiente propício pra ele fora daquilo ali. Fora daquele mundo, fora daquela bolha que ele tá vivendo ali. Então, hoje eu vejo que é muito sobre isso, né? Eu vejo muitos pais reclamando, mas é muito do que a Gabi falou, né? Culpar a imperatividade, culpar o remédio, culpar tal, mas é uma autorresponsabilidade. Ocupa a escola, né? Terceiriza pra escola. Tipo, não, a escola que... Ele tá muito cansado da escola. Tipo, ele tem que ficar dentro do quarto mesmo, tem que dormir o dia inteiro. Pô, o dia tem 24 horas. Ele é adolescente. Deixa ele viver a vida, né? Deixa ele ficar o dia inteiro dormindo e descansar. Porque ele tá muito cansado de 5 horas de estudo, né? Então, Enfim. Vamos para as perguntas do Instagram. Você está acompanhando a gente no Rainmakers, segue lá o perfil do Instagram, podcast Rainmakers, que você vai poder fazer perguntas para os nossos convidados. E a Joyce Modesto perguntou como é que surgiu a ideia da imersão. Então, foi justamente quando eu tinha ali 13, 14 anos, né? Era uma dor que eu tinha e algo que eu precisava, enfim, não suprir, né? Mas buscar essa identidade que a Gabi tanto falou. Então, buscar, ver onde que estava isso, onde estava a minha galera, achar a minha comunidade. E eu fiz isso de uma forma boa, né? Achando pessoas boas, achando pessoas que estavam além do que eu e juntando esse pessoal tudo em um lugar só e conectando eles. Então foi de uma dor minha. Ela perguntou também como se manter focada a ponto de fazer uma ideia como esta acontecer. Como se manter focado a ponto de fazer uma ideia como essa acontecer? Vou ajudar a pergunta dela. Que assim, você tem 17 anos, né? Você tem uma criação boa, pais bacanas, mora numa cidade muito legal, muito desejada por muitos brasileiros, etc. Sim. Você é uma moça bonita, com todo respeito. E o mundo tá aí. Então tem festa, tem a escola, tem distração, etc. e tal. Sim. Mas você tá na igreja, você tá empreendendo, né? E você quer fazer um sonho acontecer. Sim. Então, como é que você faz para evitar toda essa distração mundana para focar no teu projeto? Eu acho que é simplesmente entender para onde essas pessoas estão indo. Elas estão bem? Elas estão plenas? Indo procurando esses lugares, se relacionando com a manada de pessoas superficiais todos os finais de semana, gastando dinheiro à toa
com isso todo final de semana. Então, assim, eu entendo que é legal, entendo que é um lugar bacana, entendo, mas pra mim é mais bacana estar com a minha família numa sexta-feira, assistir um filme, sair pra jantar com a Gabi aqui em Brasília. É mais legal estar aqui e ter essa liberdade de poder estar onde eu quiser estar e não onde os meus pais dizem pra eu estar. Entendeu? Então, por exemplo, agora eu saí e vim pra cá. Semana que vem vou estar em São Paulo. Então, é legal essa liberdade. Então, gostar, ter motivos, impulsionamentos pra mim. Tipo assim, uau, eu posso estar aqui. Uau, eu posso impactar pessoas. Uau, eu posso ser o que eu quiser, né? Eu tenho um exemplo muito bom disso, que quando eu estava mais nova, eu já participei de mesas que as pessoas... Eu sou do interior, então todo mundo do interior ali tem... Basicamente, é difícil alguém pensar diferente. Sim. Então, ali, você senta em mesas que às vezes a pessoa só fala da vida dos outros. Todo mundo sabe da vida de todo mundo no interior. E aí, você senta todo final de semana a mesma coisa. Ah, você viu fulano? Ah, não sei o quê. Ah, qual festa? Aí, bebida, festa e a vida dos outros. Mesma coisa. E aí, se passaram anos que eu saí de lá, já voltei. E às vezes você olha pra algumas pessoas, a mesma coisa. Então, eu acho que é simplesmente ter compaixão por essas pessoas e você fazer algo para que elas sejam transformadas, Mas né? eu acho que a pergunta da Joyce é justamente nesse sentido, assim. É muito difícil você deixar de fazer o que está todo mundo fazendo. Né? Se está todo mundo fazendo isso, como é que você faz para tirar a cabeça desse aquário e ver que tem um outro mundo lá fora, entende? Procurar outras pessoas que também estejam com aquilo ali. Referências. Aumentar suas principal. referências, né? Não achar que... Questionar se aquilo que você vive é o ideal. Eu acho que é o questionamento. Tipo, será que esse lugar é legal? Será que essa galera que eu tô andando é maneira? Vai fazer a longo prazo eu ter um futuro massa? Será que a minha família e os meus filhos vão gostar de ter o exemplo de quem eu sou hoje? Eu namoraria quem eu sou hoje? Então, assim, buscar jogar essa autorresponsabilidade pra você e gerar incentivos pra você mesmo. Tipo, como essa viagem, como cursos que eu vou fazer, como... Enfim, então achar a chama da coisa, sabe? Aquilo que te tipo, move, que é né? como as pessoas que frequentam os mesmos lugares têm as mesmas... Como o pessoal do interior, eles acharam algo legal ali pra falar, que é sentar em mesas, que é tá falando mal da vida dos outros. E então você buscar ter essas mesmas motivações, mas em outros lugares com outras pessoas. Porque prazeres momentâneos não constroem futuros permanentes. Antigamente era mais difícil, né? Você ter referências externas dizendo que você estava no mesmo dia ali. Sim. Mas hoje é muito fácil, hoje tem internet. Você pode seguir várias pessoas que falam daquilo ali. Mesmo que você chegue em casa e todo mundo pense o contrário, mas você foca, põe um objetivo lá e fala... Eu vou escutar isso aqui eu não quero escutar, deixa eu falar. Sim. E aí você procura vídeo no YouTube, livro, pessoas que falam sobre isso, coloca o objetivo e só escuta o que agrega, sabe? A gente até tava falando muito sobre essa questão de redes sociais, né? Por mais que você viva num ambiente que tem um teto que você bate, né? Você precisa procurar outras coisas. Então, desde o seu celular, as pessoas que você segue. Você tá seguindo Instagram de fofoca? Tá seguindo muito Instagram de... É que nem as nossas avós, né? Ficam lá o dia inteiro com a televisão ligada. Aí elas chegam e falam, meu Deus, você viu o que aconteceu no mundo semana passada com o José do interior de tal cidade e ele fez sei lá o que com a mulher. Então, assim, ela se nutre daquilo. Então, principalmente, parte até do que a gente segue no Instagram, né? O que você tá seguindo? O que você tá se nutrindo? Seguir é muito forte, porque você vai entrar ali todos os dias. Você não pode seguir qualquer pessoa, não pode se nutrir e receber coisa de qualquer pessoa, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu vi uma pessoa falando uma vez que quando ela vai fazer negócio, alguma coisa assim, ela entra no Instagram da pessoa que tá falando com ela e olha os primeiros seguidores que ela tem. Que tipo de pessoa que ela tá seguindo. Se tá consumindo conteúdos bons ou não. Caramba, interessante. Tem um relacionamento amoroso isso, né? Interessante. Fica a dica. Eu já tinha visto isso para entrevista de emprego, né? Vou contratar essa pessoa, mas fazer Não, negócio, pra fazer relacionamento. Nessa linha, se as redes sociais mudassem as regras e vocês só pudessem seguir uma pessoa, quem seria essa pessoa? Eu acho que eu seguiria o Thiago Brunet. Para mim, ele é uma referência muito grande, tanto da parte espiritual quanto da parte empresarial, que ele fala muito sobre os princípios bíblicos que dá para você colocar em tudo na vida. Então,
Ele é uma grande referência pra mim. Eu vou nessa mesma linha. Eu acho que eu seguiria ou alguém que fala sobre essa parte espiritual, ou alguma página que todo dia me manda... Sabe aquelas páginas de 365? Não, tem que dizer o nome. Não vai ficar em cima do muro, não. Não sei. Aquelas páginas que falam de 365 mensagens, e todo Sei. dia ela te manda uma mensagem diferente, motivacional e tal. Acho que eu seguiria uma página dessa que tem a ver também com princípios bíblicos, porque se você não tem uma base, você não tem nada, né? Então eu seguiria algo assim. Entendi, vou deixar passar com essa aí. Vou passar para a recomendação de livro, para os erros que vocês cometeram nessa extensa carreira de vocês aí, já jovem, mais extensa carreira, mas antes eu vou voltar para você que está assistindo a gente e lembrar você, curte, compartilha e comenta para o Rainmakers chegar em mais gente, para que a gente possa inspirar mais gente, porque apesar da diferença de geração, nós temos uma coisa em comum aqui que é muito clara, a gente entende que empreendedorismo muda a vida das pessoas e muda para melhor. E essa é a nossa missão aqui no Rainmakers. Se você quer fazer parte dessa missão, ou se você quer ajudar a gente a atingir essa missão, visite os nossos patrocinadores, o link está na descrição. Compre os livros aqui através do nosso link e principalmente, curte, compartilha e comenta. Se inscreve nos nossos canais e comenta que aí todas as plataformas vão fazer nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas. Livros. Manda lá. Eu vou indicar o último, assim, que me tocou muito, que é uma autobiografia da Viola Davis, Em Busca de Mim. Ela fala que nenhum sucesso será realmente um sucesso, mesmo que seja o auge da sua carreira profissional, se você não entender o que acontece dentro de você. Porque sempre vai ter um vazio, uma lacuna. Então ela fala que mesmo que ela tenha alcançado o auge por tudo que ela passou na vida, que foram muitas coisas, ela só conseguiu se sentir feliz e calma e encontrar o momento dela quando ela abraçou a Viola da infância dela, que foi a que mais sofreu, que foi violentada, enfim. Aí ela fala, eu precisei me abraçar, literalmente, tem uma parte que ela fala que ela se viu na infância e se deu um abraço e perdoou quem ela era, para ela se sentir realizada. Então ela tinha todo o sucesso, o auge da carreira, e foi o momento que ela teve essa conexão com ela mesma. Eu achei importante. Eu indicaria o mais vendido do mundo, né? Eu indicaria a Bíblia. Eu acho que lá tem as fontes de sabedoria, um fluir de águas, e eu acho isso muito lindo. Eu leio esse livro todos os dias. E ele provém das maiores sabedorias aí para negócios, para relacionamento, para perguntas, para qualquer coisa que você quiser. Eu acho que ele é a fonte principal aí. E não de conhecimento, de sabedoria. Porque conhecimento você empilha um monte de coisa na sua cabeça. Claro. Mas a sabedoria, ela consiste em tirar algumas dessas coisas e focar nas principais, né? Eu concordo plenamente, mas a gente tem uma regra aqui. Quem indica a Bíblia deve indicar outro livro. Tá bom. Então eu indico o Essencialismo. Eu acho que é um super clássico e legal. Acho incrível. Tem mudado muito a minha percepção sobre a produtividade e sobre até o que as outras gerações falam, né? De quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro. Na verdade, quanto mais você trabalha e foca nas coisas certas, aí sim você tira uma rentabilidade disso, né? Então ele fala muito sobre a produtividade. Eu tô achando isso legal. Porque eu também trabalho muito. Então tem sido, assim, disruptivo pra mim. E qual foi o maior erro que você cometeu na sua carreira? Eu acho que não respeitar a individualidade do outro. Não, enfim, entender que todo mundo tem um tempo, entendeu? Independente se ele é jovem, se ele é mais velho, se ele não é. Acho que tentar respeitar e ter essa empatia com a individualidade do outro. Acho que quando a gente é muito jovem, a gente acaba pensando só muito na gente, né? Então, não olha nossos pais, não olha as pessoas em volta. Então, respeitar e entender que, no fundo, todo mundo é só vítima de outras vítimas, né? E, enfim, então, respeitar a individualidade de cada um, o jeito que cada um pensa. Acho que esse é o mais difícil, mas eu era muito só a minha ideia, o meu negócio, aquilo que eu penso, é o certo, só esse é o certo. Então, acho que ter essa mente aberta, essa cabeça aberta para você também tentar extrair da individualidade do outro aquilo que para você cabe, né? Aquilo que é legal para você. E você, Gabi? Nossa, já deu tempo de errar bastante. Já, né? Então conta aí um que se tornou um grande aprendizado para você. Eu acho que foi quando eu fui com muita sede ao pote para fazer um investimento. Então, quando eu mudei para Uberlândia, nós estávamos procurando pessoas para investir nessa pessoa. E aí tem aquela questão de você só confiar.
você não estudar a pessoa. Não ver os seguidores dela. Exatamente. eu Não foi acho sua rede que social. é não ter sabedoria, não tive essa sabedoria de realmente buscar primeiro quem é a pessoa e o que faz, enfim. E a gente resolveu investir o dinheiro e não teve retorno. Então, foi um aprendizado muito doloroso na época, porque eu me senti totalmente responsável por aquilo, culpada. E aí, depois que eu fui, falei, nossa, eu podia ter feito diferente, não precisava ter sido desse jeito. Então, acho que deu pra tirar muitas lições disso. Legal. Meninas, posso chamar vocês de meninas? Claro. Muito obrigado por estarem aqui, foi um grande prazer, muitas histórias inspiradoras. De verdade, assim, eu tenho um filho de 3, outra de tá para fazer 2, e eu vou memorizar essas lições que vocês deram aqui, porque, de fato, eu e minha esposa, a gente tem esse questionamento quanto ao modelo tradicional de criar os filhos, a escola. Se o meu filho vai estar em idade de faculdade daqui a 15 anos, eu tenho a menor ideia se ele vai fazer uma faculdade, mas eu estou tranquilo já com isso, mas quero direcionar ele. E eu pensava assim, quando ele tiver uns 14, eu vou começar a direcionar isso. E agora aprendi que não, que é bem mais cedo, né? Então, muito obrigado. Tenho certeza que vocês, além das 150 mil pessoas que impactaram, inspiram muito mais. Me inspiraram também e vão inspirar todo mundo que assiste a gente no Rainmakers. Tá aqui o troféu de vocês, porque são verdadeiras Rainmakers. Obrigado demais. Se despeçam, deixam as redes sociais de vocês aí. Bom, a minha é ana.godz, Godz, e a da Next Jovens é next.jovens, né? O meu é Gabriela S. Rezende. Só Gabriela S. Rezende. Instagram. E o da Next. O Instagram. Foi um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado, gente. Tchau, Valeu, tchau. tchau.